Então vamos começar a nossa aula de hoje. Como é que vocês estão aí? Conseguiram fazer a atividade da semana passada? Tinha atividade, né? Conseguiram, gente? Sim, Miguel disse que sim. Professor. Tá. Então hoje vamos dar sequência e falar um pouquinho mais sobre a questão da lei de Fourier. Mostrar que na verdade, o fluxo térmico é uma grandeza vetorial, coisa que a gente não falou semana passada. E dar mais uma introduçãozinha aí nessa questão da condução, para daí nós chegarmos na equação do calor, né? Na equação da condução de fato, que daí nós vamos cair numa equação diferencial para a temperatura, né? E essa equação vai nos acompanhar até o final do curso, tá? Mas eu não quero atropelar, né? Eu quero ir com mais tranquilidade agora no início, para a gente raciocinar, pensar os conceitos, né? Conseguir visualizar mentalmente do que se trata o fluxo, como é que o fluxo se relaciona com a temperatura, né? Que grandezas nós estamos falando, vetoriais, escalares, né? Tentar organizar na cabeça isso para depois entrar nas equações diferenciais mais aprofundadamente. Certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre a condução, que é a equação da taxa de condução. Que é a equação da taxa de condução. Deixa eu fazer um desenho aqui de um cilindro. Vamos supor que nós tenhamos um cilindro isolado aqui. Deixa eu cortar ele aqui, eu não vou fazer em forma de tubo. Né? Vamos supor que isso aqui é um cilindro. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Agora parece um cilindro. Isso aqui está isolado. De forma que eu garanta que o fluxo de calor ele está passando nessa direção, né? Então, Q de X. Nunca esqueçam as referências. Né? Um Q de X está passando ali. Vamos supor, né? Aqui eu tenho uma área 1, ou uma área, né? E uma temperatura 1. E aqui nós temos a mesma área, vamos supor que o tubo é de seção constante, num T2, né? Então obrigatoriamente vai passar um fluxo ali. Vamos supor que T2, ou melhor, T1 é maior que T2, né? Então, ΔT vai ser T2 menos T1, né? Deixa eu colocar aqui, ΔT T2 menos T1. Então nós temos, né, aquele raciocínio que nós fizemos na última aula, que era dizer que
o fluxo térmico era proporcional a o gradiente de temperatura, ou o delta de temperatura, né? Aqui vamos colocar um x, aqui a gente pode chamar de delta x, né? E inversamente proporcional à distância, né? Ou ao comprimento da seção onde está ocorrendo a condução do fluxo, né? Então, desse raciocínio saiu a equação, a lei de Fourier, a equação de Fourier, né? Onde nós colocamos uma área um K delta T sobre delta X, né? E um sinalzinho menos aqui, né? Vai ter que ter esse sinalzinho menos aqui para dar conta do negativo que vai surgir aqui. Então, sempre invertido, né? A gente falou na última aula lá sobre os sentidos do fluxo e do gradiente de temperatura, né? São inversos, o sinal é inverso, né? Então, para fazer uma correção aqui, a gente precisa colocar esse sinalzinho negativo aqui, tá? Muito bem. Então, essa aqui é a nossa lei de Fourier, né? A lei de Fourier, então a gente troca a proporcionalidade por uma constante, que na verdade essa constante aqui vai virar a condutividade térmica, né? Condutividade térmica, tá? Unidade vai ser watt por metro por Kelvin, porque o fluxo vai sair em watt, então área metros quadrados, aqui eu tenho temperatura em cima, metros embaixo, tem que cancelar. Então vai ficar metros aqui em cima, cancela com os metros, fica por metro quadrado aqui, multiplica pelo metro quadrado da área, vai sair em watt, tá? Se a gente levar o limite, né? Essa equação aqui vira uma equação diferencial quando ΔX tende a zero, levando ao limite, quando o meu ΔX tende a zero, né? Faz com que isso aqui caia numa equação diferencial, e aí nós vamos ter a taxa de a equação da taxa de transferência de calor, né? Que vai ser, vou botar aqui, Q de x igual a menos, vamos deixar com a área, menos K vezes A dt dx. Certo? Então essa é a nossa equação da taxa de transferência de calor, né? Pode colocar aqui. Equação da taxa de transferência calor, né? Então agora a gente cai numa equação já diferencial. Isso aqui a gente já poderia usar como uma referência de equação mesmo, né? Aqui também, né? Mas aqui ainda estamos nas propriedades macroscópicas, né? Nos deltas mensuráveis, né? Certo, gente? Aí se eu quiser fazer em função do fluxo por metro quadrado,
do fluxo, bota aqui por metro quadrado, tá? Aí a gente vai ter isso aqui, por exemplo, menos K dt dx. Isso aqui vai nos dar em watt por metro quadrado. Tá? Simples assim. Né? Mas isso aqui não é novidade, isso aqui nós já falamos na última aula, né? O que agora talvez seja novidade, mas é até óbvio, né? Que o fluxo é uma grandeza vetorial, tá? Então ele vai sempre ser normal à seção transversal da qual ele está passando, né? Ou da superfície, né? Então o fluxo ele vai sempre ser normal a uma determinada seção, né? Ou direcional normal a essa seção, né? Então o fluxo térmico é uma grandeza vetorial, certo? O gradiente também, né? O gradiente de temperatura também. Se você pegar a temperatura não é uma grandeza vetorial. A temperatura é uma grandeza escalar, né? Se você disser quanto é que está a temperatura da sala, a sala não sei, né? Talvez do processador aí do computador, né? Vamos supor. Mas enfim, lá a sua sala aí que você está aí na sua casa, tá? O quê? 20 graus aí, né? Você só precisa da intensidade para saber que a temperatura é 20 graus. Então a temperatura não precisa ter uma referência direcional. O gradiente sim. O gradiente da temperatura sim, né? Você saber como é que tá mudando a função, por exemplo, da temperatura, né? Aí é uma grandeza vetorial, né? Mas a propriedade de temperatura é uma grandeza escalar, né? Mas o fluxo térmico é uma grandeza vetorial, justamente você consegue enxergar aqui, ó. Tá aqui, vamos supor que isso aqui fosse relacionado a uma parcela de gradiente em x, por exemplo, né? dt dx. Então isso aqui aí sim vira uma grandeza direcional, porque eu estou dizendo que é a variação da temperatura na direção x, né? Bom, aí eu tenho que determinar a direção, que está relacionado exatamente com o fluxo. Então o fluxo térmico é uma grandeza vetorial e direcional, né? Deixa eu escrever isso aqui. Então, o fluxo térmico, fluxo de calor, né? Fluxo térmico é uma grandeza direcional, né? Ou vetorial, tá? O nosso QX é sempre normal a uma superfície ou a área da seção transversal, né? Então é sempre normal a área da seção transversal ou da superfície, né? Então a gente vai ter isso, não tem como escapar disso, né? Dá para reescrever então essa equação aqui, que é a equação da taxa, né? Nas três direções, porque isso aqui está só colocado para a direção x, né? Então, se a gente colocasse aqui, eu acho que dá para reescrever. Não, vamos apagar aqui. Vamos colocar de novo. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Tudo bem, professor. A dúvida é qual dúvida vou ter, né? Então, reescrevendo a equação
da taxa nas três direções, a equação da taxa nas três direções né? O que nós vamos ter, aqui dá para ver por aqui, ó, que é só na direção x, né? O que nós vamos ter de fato é isso aqui. O K continua, só que nós temos o quê? Um gradiente da temperatura, né? Lembra do gradiente lá? O operador Nabla, né? Cálculo vetorial, um operador que pega uma função escalar e transforma numa quantidade, mapeia numa quantidade vetorial, né? Então, o gradiente, fisicamente, o que o gradiente está fazendo? Ele está vendo qual é a distribuição, vamos dizer, da variação em função da direção, né? Porque a temperatura é uma grandeza escalar. Então, se eu determinar um ponto no domínio, por exemplo, nesse ponto a temperatura é uma grandeza escalar, eu só preciso do valor dela, né? Mas a mudança desse valor a partir dos pontos próximos, né? Isso é uma grandeza vetorial, porque daí vai depender assim, ó, como é que está mudando na direção x. Como é que está mudando na direção y, né? Aí eu tenho que dizer em qual direção que eu estou falando e como é que está ocorrendo essa mudança do ponto zero, por exemplo, em determinada direção. Bom, aí eu transformo o problema num problema vetorial, né? É isso que o gradiente faz, né? Então vamos abrir isso aqui só para a gente lembrar. Então nós temos que o nosso Q, aqui está por fluxo, né? Por metro quadrado. Vai ser menos K gradiente da temperatura em X. Então aqui del T, del X, então vejam que aí a gente já saiu do Dzinho, né? Não é mais uma equação ordinária, é uma equação parcial, então você vai ter o del aqui, né? Na direção I, mais del T, del Y, na direção J, mais del T, del Z, na direção K. Tá? Então nós temos aí para cada direção, né, um gradiente. Só que vejam que eu coloquei o K para fora aqui, né? Isso aqui já é uma simplificação. Por quê? Porque se o K vem para dar conta daquela proporcionalidade, né, do alfa lá, transformar uma proporcionalidade numa equação, então você introduz uma constante, óbvio, né? Então, essa constante vira uma propriedade, e essa propriedade ela é inerente do material. Só que essa propriedade K, ela também, eventualmente, ela pode vir a depender da direção. Concorda? Então, se o material for anisotrópico, por exemplo, né? Se o material for anisotrópico, nós vamos ter uma coisa como essa aqui. Menos Kx del T del X na direção I, boto menos para fora, mais Ky del T del Y na direção Y, direção J, melhor dizendo, mais Kz
del T, del Z na direção K. Certo? Essa aqui seria a equação talvez mais completa. Tudo bem? Então vejam que eu tenho aqui um K para cada direção. Né? Se o material for anisotrópico, eu vou ter que procurar o K na direção específica. Né? Felizmente, a maioria dos materiais são isotrópicos, ou seja, a propriedade não muda, nesse caso aqui a condutividade, não muda em função da direção da seção transversal a qual eu estou analisando. Né? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós poderemos ficar com um K geral. Né? Mas é claro, isso vai depender, isso já é uma simplificação, isso aqui depende da tua análise que você vai ter que fazer do seu problema, né? E é claro, muitas vezes também, ou na maioria das vezes, nós não vamos atacar o problema vetorial, né? Até porque teria que ser um ataque mesmo, né? Teria que sair no soco com essa equação aqui para conseguir resolver, né? Então a gente, na maioria das vezes, reduz o problema a uma direção específica. E aí você cai nisso aqui, né? Aí nós caímos, ou melhor, nós caímos nesse problema aqui, né? Seja qual direção for, em X ou Y, enfim, né? E aí nós caímos nesse problema aí, tá? Então, a gente pode colocar para uma direção específica, né? Ou para uma direção qualquer, melhor dizendo, né? Só para deixar geral aqui. A gente pensa muito no eixo cartesiano, mas nem sempre dá para resolver tudo no eixo cartesiano, né? Ou para uma direção específica. Ou para uma direção específica. Nós vamos ter o Q. QN, que é o fluxo, que vai ser o menos K. Pode deixar geral aqui o KN, porque depende da direção também, né? Del T, del N, seja a direção que for, né? Então, o que é o N? É a direção normal a alguma isoterma. Que vejam, o fluxo ele tem que ir sempre perpendicular a um gradiente de temperatura, né? Então deixa eu colocar aqui um cilindro de novo. Né? Se está um fluxo passando aqui, QN, por exemplo, ele é sempre perpendicular às linhas da função isotérmica, por exemplo, né? Então o gradiente ele está na direção N, né? Então, por exemplo, você pode pensar aqui tem T1, que é maior que T2, que é maior que T3, entende? Então tem um gradiente que está passando ali. As isolinhas desse gradiente que vão me determinar a direção do fluxo, ou seja, sempre normal a essas isolinhas, né? Então pode ser para uma direção qualquer. Beleza? Tá, mas isso aqui é o mesmo que na direção X. Eu boto X aqui, está feito. Tudo bem, mas e se eu tiver uma esfera? Né? Aí vai ser sempre numa direção
né, sempre normal a essas isolinhas, né? Aqui vai estar o meu QN, né? Então, nós temos que levar isso em conta. Claro que a gente vai tentar aqui para o curso, né, para nível de graduação, né, a gente sempre vai tentar simplificar os problemas para resolver da forma mais rápida possível, porque senão foge do escopo da disciplina, né? De repente, se um dia vocês forem fazer mestrado, doutorado nessa área, bom, aí vocês talvez vão ter que atacar o problema tridimensional, né? Um problema mais complexo, né? Então vamos só desmembrar aqui as três equações, que vai ser o Q de x menos kx del t del x QY menos k na direção y del t del y e o QZ menos k na direção z del t del z. Então tá aqui. Aí aqui a gente consegue simplificar e transformar em escalar, né? Porque você isola cada direção, o problema que seria vetorial vira escalar, né? E aí você resolve para cada direção específica. É mais ou menos por aqui que nós vamos trabalhar, tá? Certo, gente? Então tem que só ver aqui já falamos na última aula um pouquinho sobre isso, mas vamos formalizar aqui, que eu acho que eu não coloquei a equação na última aula. Da onde diabos que sai esse K? Né? Porque tudo bem. Vem lá da proporcionalidade, introduzir a constante para transformar numa equação, para ter uma linearidade. Justamente a constante K é o que me dá a linearidade, né? Então, dependendo da constante, muda a inclinação, mas é uma função proporcional, ou seja, uma reta, né? Então, justamente a constante K que me dá a inclinação dessa reta, se ela for maior ou menor, né? Mas da onde que ela sai, né? Da onde que sai essa constante? Então nós vamos ter aqui, botar aqui propriedades térmicas da matéria. Tá? Eu não lembro exatamente qual é o subcapítulo ali do Sengel, depois vocês deem uma olhadinha ali. Propriedades térmicas da matéria. Propriedades térmicas da matéria. Vamos supor que eu queira descobrir quem é o K. Por exemplo, o K numa determinada direção X. Né? Bom, eu já tenho a equação, não tenho? Então, se eu souber quem é o fluxo e dividir pelo gradiente de temperatura, eu descubro quem é o K. E é exatamente isso que se faz no laboratório. Né? Como é que se faz o levantamento dessas constantes tabeladas, né? Como é que eu gero as tabelas em função dos materiais, etc. Mede o fluxo de calor, isso aqui você consegue medir com o experimento calorímetro, né? É possível medir o fluxo. É possível também medir, inferir
o gradiente de temperatura, né? E aí, bom, aí você vai para o laboratório e tenta fazer isso da forma mais precisa possível, mas é possível fazer. Divide um pelo outro, sai o K, né? O K que foi criado justamente para transformar, para criar essa equação, ou seja, você pega a própria equação e calcula o K, mede o K, entre aspas, né? Mede o K, né? Assim, é um truquezinho, né? Mas se dá para fazer, se você pode medir, então é uma propriedade, né? Tem uma unidade, tem uma utilidade, dá conta de um conceito físico, dá conta de uma analogia física que foi feita, uma analogia direta, fenomenológica, né? O cara viu ali, ó, eu acho que é proporcional a ΔT e é inversamente proporcional à espessura, ou a ΔX, né? Uma análise fenomenológica, pensou num conceito de proporcionalidade, então não deixa de ser uma propriedade, é uma propriedade, né? Mas, vamos dizer, isso não está no DNA dos materiais, né? Esses conceitos foram criados por nós, né? A natureza não está nem aí para os casos da gente, né? Mas é útil, claro que é útil, né? Quem se rala é o laboratorista para fazer esses cálculos aqui, esses experimentos, mas depois que a tabela estiver gerada, aí a gente sai usando a torta direito, né? Certo? Já falei para vocês também, né, que esse K, ele não é constante. Curiosidade, vamos botar aqui, ó. O K não é exatamente constante. Tá? Não é exatamente constante, né? Para alguns materiais, isso eu mostrei até a tabela na última aula, né? Para alguns materiais o K ele varia com a temperatura. Pô, mas justamente o fluxo é o K vezes a variação da temperatura, né? Deixa eu esperar passar o caminhão do lixo. Mas é isso aí mesmo, né? O K ele não é uma constante. Ou seja, a análise preliminar experimental que o Fourier fez não está exatamente certa, né? Essa proporcionalidade não é bem uma proporcionalidade. Há uma, dependendo do material, dependendo dos deltas de temperatura, essa linearidade, ou que seria uma reta, não é bem uma reta, né? Há uma não linearidade ali, que você empurra com a barriga para dentro do K, e você continua chamando o K de constante, mas o K, na verdade, é uma função de T também, né? Você vê isso ali pelos gráficos que a gente viu na última aula, né? Daquela tabelinha ali que eu mostrei para vocês. Mas assim, ó, muitas vezes o K ele varia pouco com a temperatura, então aí dá para aplicar sem problema nenhum. E quando não dá para aplicar, você tenta fazer algum ajuste. Por exemplo, com o que chamam de temperatura de filme. Você faz uma média das temperaturas que você está trabalhando e acha uma condutividade média naquela temperatura média, né? Então veja que já há erros associados aí. Então a transferência de calor como um todo, ela tem que conviver com os erros, né? A teoria ela não é assim uma teoria muito perfeita, acurada, por quê? Porque ela é muito complexo o processo de transferência de calor, principalmente quando você trabalha com convecção, né? Que daí você envolve fluxos de calor atrelados, né, e dependentes dos perfis de velocidade das substâncias que estão removendo ou adicionando calor, né? Então é bastante complexo e erro é uma coisa
que em Transcal nós temos que aprender a conviver, né? 10%, 20%, 30%, às vezes até mais, né? A gente vai ver, tem algumas teorias ali que 40% de erro é um erro aceitável. E está ali a equação, se usa, e você sabe que você está sujeito a 40% de erro, né? Então, se você calculou lá que deu 100 watts de fluxo de calor, a teoria está te dizendo, ó, pode dar até 140, pode dar até 60, né? Enfim, estou só chutando aí o exemplo, mas erro é uma coisa que a gente tem que conviver com Transcal, tá? Aí só colocar aqui a questão da difusividade térmica, que é uma propriedade também que a gente usa bastante. Eu não sei se a gente viu isso lá em termodinâmica. Se vimos, foi bastante rápido. Então, uma grandeza que a gente chama de alfa, né, que vai ser a condutividade dividido pelo ρ vezes o calor específico, né? Então, o ρ é a massa específica, tá? E o Cp é o calor específico. Certo? Então, aí você pode pensar o que essa constante está nos dizendo, né? K sobre ρCp, né? Como é que eu poderia explicar? Você lembra da equação? Tá, aqui nós temos... Pensa nessa equação aqui, pensa nessa aqui agora. Q é igual a mCp delta T, né? Então tu pode associar aqui o fluxo com a propriedade de conduzir mais ou menos, que é a condutividade, né? Então o K alto ele conduz mais. Só que eu não tenho só, vamos dizer, essa característica, né? Acho que... Ah, não. Pensei que alguém estava querendo entrar. Por exemplo, um alfa alto, um alfa elevado, né? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a resposta do sistema ela é mais rápida. Por quê? Porque o K ele está imperando com relação ao ρCp, que tu pode pensar como uma inércia, né? Por exemplo, o que é o Cp? Vocês lembram? É a energia para elevar 1 grau a temperatura de uma substância por quilo, né? Lembra? Então, por exemplo, eu posso ter uma condutividade alta, então, ou seja, está transferindo calor, está transferindo, tá? Mas se o meu Cp for alto, a resposta do sistema pode não ser tão elevada, entendem? Porque se eu preciso de muita energia para elevar a temperatura, mesmo que o K seja alto, a resposta do sistema pode ser baixa. Entenderam? Então, a difusividade térmica justamente dá conta, é uma propriedade que tenta dar conta dessa ideia, né? Da resposta do sistema. Então a gente divide o K, que é a condutividade, pelo ρCp, que vai dar uma ideia de inércia, né?
mais ou menos. Né? Então, um alfa elevado é uma resposta rápida. Rápida do sistema. Né? Ou em mudanças, resposta rápida em mudanças das condições térmicas. Das condições térmicas. E um alfa baixo, nós temos uma resposta lenta. Tá? Eu não sei se eu consegui me explicar. Que o K não é o único parâmetro que vai me indicar sobre como é que o sistema ou as condições térmicas se comportam. Né? Tem outras propriedades e a difusividade justamente dá essa ideia de relação entre essas propriedades. Né? Por exemplo, calor específico, condutividade. Né? Certo, gente? Tudo bem? Vocês estão bem aí? Tá bem teórico, né? E vai continuar teórico. mas hoje eu vou dar uma listinha ali para vocês fazerem para a atividade da frequência, só que é uma lista bem conceitual, que envolve justamente esse ponto que nós estamos falando, que é mais conceitual, para a gente tentar entender, né, os parâmetros, condutividade, calor específico, né, equação do fluxo. Né. Então, eu vou pedir para vocês fazerem como atividade para frequência. Deixa eu colocar. Professor, Diga, pergunte. se digamos o alfa é responsável pela variação do K, tipo, as fórmulas seria mais eficiente aproximar tudo em função sempre do alfa? Já que o K faria em função Não, dele? o alfa ele não é responsável pela variação do K. O alfa ele é uma relação que usa o K, entendeu? O K ele é tirado de outro jeito, né? Ele é tirado daqui, ó. Então o cara vai lá para o laboratório, ele não pensa no calor específico. Ele vai medir o fluxo, ele vai medir o gradiente, ele vai dividir um pelo outro, esse é o K, né? O alfa ele surge para justamente dar conta de uma ideia de resposta do sistema, né? Coisa que lá no laboratório o cara não vê, o cara não faz isso lá. Né? Então ele relaciona outras propriedades com o K para dar essa ideia de resposta do sistema. Né? Porque, por exemplo, eu posso ter um K alto, mas se eu tiver um calor específico alto também, né, a resposta talvez não seja tão rápida. Mesmo que eu tenha um material que conduz bastante, se o meu CP for alto, ou seja, ele precisa absorver muita energia para mudar a temperatura, né, a resposta pode ser lenta, né, mesmo que o K seja alto, percebe? Então, só o K não é suficiente para que a gente saiba tudo sobre os fluxos e como é que o sistema está respondendo, né, etc. Certo, gente? Entendeu, Marcos? Sim. Então tem que surgir outras propriedades aí que vão se relacionar com parâmetros, né? É assim mesmo. Tá? Alguém mais ficou com alguma dúvida aí? Pergunte, gente, por favor. A aula fica mais legal quando vocês perguntam. Pelo menos para mim, né? Espero que para vocês também. Então vamos colocar aqui a atividade para frequência.
são exercícios bem conceituais, assim, sabe? A gente não vai entrar ainda muito na parte de cálculo, porque na próxima aula a gente vai entrar na equação da condução mesmo, que daí nós vamos ter que deduzir uma equação diferencial, que vai sair dessa ideia aqui. Opa, já apaguei aqui da ideia da lei de Fourier. Mas a gente vai fazer uma análise diferencial no volume infinitesimal, e daí vai sair uma equação diferencial, né, parcial de segunda ordem, que é a equação do calor, a equação da condução, né? E aí sim, aí a gente já vai ter mais bagagem para poder sair fazendo os exercícios, né? Então vou dar uma segurada, aproveitar para fazer esse momento uma reflexão conceitual para a gente entender, né, o que é condutividade, de onde que vem, difusividade, né? Então deixa eu ver aqui para vocês. Vamos fazer o 2.4. Aqui ele coloca C, 2.4C. Deve ser de conceitual, inclusive. 2.5 e 2.6. Tá? Vocês darem mais uma pensada, assim, seguindo a linha de raciocínio da aula de hoje. Tá, gente? Alguma outra dúvida aí? Já estamos aí chegando no final da aula síncrona. Então, eu vou já postar lá no Moodle isso aí, tá? Já vou fazer o upload pro YouTube e já compartilho lá no grupo. Certo, gente? E aí na próxima aula a gente vê a equação da difusão. Desculpa. Que chamam de equação da difusão do calor, né? Que é a equação do calor ou equação da condução. Certo, gente? Tudo bem? Certo. Então tá. Certo, professor. Valeu, agradeço a atenção aí. Bom fim de semana para vocês. Valeu. E até semana que vem. Obrigada, professor, igualmente para você. Até semana Valeu, que vem. obrigado. Qualquer coisa, mandem um WhatsApp. Tá? Valeu.